Vendi o apartamento. Vou recomeçar com o Jerônimo. Minha esposa falou isso pelo telefone como quem acaba de ganhar uma partida. Eu senti o sangue subir. O coração bateu mais forte, mas não deixei a voz tremer. Tá bom, então, eu respondi. Foram só 2 palavras. Mas abalaram ela mais do que qualquer grito abalaria. Ela não sabia de uma coisa. Ela nunca leu a escritura do apartamento direito. E eu sabia disso, fazia meses. Meu nome é Luiz Fernando Carvalho. Tenho 52 anos, sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e há 19 anos trabalho como especialista em otimização de cadeia de suprimentos. Viajo bastante, umas 2 vezes por mês, prestando consultoria para indústrias no interior paulista, em Minas e no Paraná. É um trabalho que exige confiança, contatos e reputação limpa. Foi esse trabalho que comprou nosso apartamento no Itaim Bibi e pagou a faculdade dos nossos 2 filhos. Eu e a Cláudia estamos casados há 24 anos. Ela tinha 26 quando nos conhecemos, trabalhava no RH de uma multinacional, sempre foi rápida de raciocínio. A Helena nasceu 3 anos depois do casamento, hoje tem 27 e é pediatra em Porto Alegre. O Bruno veio 2 anos depois dela, tem 25, é analista de dados, morava em Belo Horizonte até tudo isso acontecer. Eu sempre achei que éramos um casal sólido, devia ter prestado mais atenção nos sinais. A ligação chegou numa terça à tarde. Eu estava em Campinas, numa sala de reunião com diretores de uma têxtil, revisando rotas de distribuição. O celular vibrou em cima da mesa. Pedi licença e saí para o corredor. Oi, tá tudo bem? Perguntei. Luiz, eu quero o divórcio. A voz dela veio dura, ensaiada. Já vendi o apartamento. Vou recomeçar com outra pessoa. Minha mão apertou o celular com força, mas segurei a voz. Tá bom, então. Silêncio do outro lado. Ela esperava outra reação. Raiva, súplica, alguma coisa. O nome dele é Jerônimo. Ela continuou, quase provocando. Tô com ele há um tempo. Isso não foi impulso. Eu pensei muito. Tá bom. Repeti. É só isso que você tem pra dizer? Sei lá, Luiz. Alguma coisa. Qualquer coisa. Amanhã à noite eu chego em casa. Falei, a voz agora mais fria do que calma. E a gente vai conversar sobre um detalhezinho que você esqueceu. Não tenho o que conversar. A venda fecha em 2 semanas. Vai ter que achar outro lugar para morar. Cláudia, escuta, eu disse, sem gritar, mas cada palavra pesada. Você está cometendo um erro que não vai poder desfazer. Não dificulta o que não precisa ser difícil. Eu não estou dificultando nada. Você que tá. Falei e desliguei antes que ela desligasse. Fiquei parado no corredor uns bons 30 segundos. Olhando o nada, sentindo o peito apertado. Um funcionário da limpeza passou empurrando um carrinho e me olhou de esguelha. Respirei fundo, voltei para a sala e terminei a apresentação como se nada tivesse acontecido. Por dentro, eu estava em chamas. Mas eu já desconfiava de alguma coisa fazia meses. Pequenos gastos, estranhos, ela sempre com o celular virado para baixo, viagens de fim de semana para visitar uma amiga que eu nunca conheci. Aquela ligação só confirmou o que eu vinha temendo. Peguei o voo para São Paulo na noite seguinte. A viagem inteira remoendo cada palavra. Quando destranquei a porta do apartamento, a Cláudia estava no sofá. Ela levantou o olhar e abriu aquele sorrisinho de quem já ganhou. Mas quando viu minha cara? Sem lágrima, sem tremor, só um silêncio duro. O sorriso dela murchou. A gente precisa conversar. Falei, largando a mala perto da porta. Já falei, não tenho o que discutir. Tá resolvido. Você vendeu o apartamento. Falei, chegando mais perto. Me responde uma coisa, Cláudia. De quem é o nome na escritura? O rosto dela mudou, só um pouco. Do que você tá falando? Do refinanciamento. 8 meses atrás. Você lembra, né? Você tava com pressa naquele dia, nem quis ler os papel, me pediu para resolver. E daí? Ela disse, mas a voz já tremia. E daí que eu resolvi. E a transferência da escritura saiu no meu nome. Só no meu. A cor sumiu do rosto dela. Você não pode vender o que não é seu. Falei, sério. Amanhã cedo eu vou no cartório confirmar isso, se você quiser apostar contra mim. Pela primeira vez em 24 anos de casamento, a Cláudia Carvalho ficou sem resposta. Naquela noite eu quase não dormi. Não de tristeza, embora doesse, mas porque minha cabeça trabalhava rápido, tentando entender havia quanto tempo aquilo vinha sendo arquitetado. Pela manhã, tomei café e abri o notebook na mesa da cozinha. Fui direto para o extrato da conta conjunta. A Cláudia sempre cuidou das finanças, e eu confiava nela cegamente. Meu primeiro erro.
Vasculhei os últimos anos e achei transferências regulares, sempre no dia 15, crescendo com o tempo. 500, depois 1.000, depois 3, 5.000 reais. Segui o rastro até uma conta que eu nunca tinha visto, aberta havia 4 anos, só no nome dela. Saldo, 483 mil reais. Fiquei olhando para a tela sem conseguir respirar direito por um instante. Quando a Cláudia entrou na cozinha de roupão, girei o notebook para ela ver. O que é isso? Perguntei, batendo o dedo na tela. É minha reserva, ela disse, tentando parecer calma, mas o queixo tremia. Reserva construída com dinheiro da nossa conta! Levantei a voz pela primeira vez, batendo a mão na mesa. Dinheiro que a gente ganhou junto, Cláudia! Eu administrei esse dinheiro porque você vivia viajando! Ela rebateu, também gritando agora. Eu segurei a casa, os filhos, tudo, enquanto você ficava por aí. Então você decidiu roubar em vez de conversar comigo? Sendo inteligente. Ela disse, seca. Uma coisa que você claramente não foi. Hoje eu vou ligar para o meu advogado. Falei, tentando trazer o tom de volta para um lugar onde eu conseguisse pensar direito. Você devia fazer o mesmo. Eu já tenho um. E ele é bom. Vamos ver o quanto ele é bom quando a gente mostrar essa escritura e essa conta para o juiz. Ela saiu batendo a porta do quarto. Sentei de novo, com as mãos ainda tremendo de raiva, e liguei para Patrícia Monteiro, advogada que já tinha cuidado de questões contratuais da minha empresa. Patrícia, minha esposa pediu divórcio, vendeu nosso apartamento sem eu saber e escondeu 483 mil reais de mim. Falei tudo de uma vez, sem parar para respirar. Houve uma pausa do outro lado. Me conta tudo, com calma, ela disse. No escritório dela, à tarde, expliquei cada detalhe. A Patrícia tomava notas, o rosto fechado. Sua posição é forte, ela disse por fim. Mas forte não é sinônimo de simples no Brasil. A partilha segue o regime de bens do casamento. Mesmo com a escritura no seu nome, ela pode alegar contribuição durante o casamento. Só que essa conta escondida ajuda muito. Mostra ocultação patrimonial. Precisamos provar que ela planejou isso enquanto acumulava o dinheiro. Tem outra coisa. Falei. Meus filhos precisam saber, antes que ela conte a versão dela primeiro. Liga hoje mesmo. A Patrícia aconselhou. Quem fala primeiro, geralmente é ouvido primeiro. Liguei para Helena naquela noite. Pai, tudo bem? Ela atendeu animada. Preciso te contar uma coisa séria. Eu e sua mãe vamos nos divorciar. Silêncio, depois. O quê? Como isso? Ela me ligou há 2 dias. Falou de um tal Jerônimo. Disse que já tinha vendido o apartamento, sem me avisar. Ela vendeu a casa de vocês sem te contar. A voz da Helena ficou dura na hora. Meu Deus, pai, isso é loucura. A escritura tá só no meu nome, então a venda não vale. Mas tem mais. Achei uma conta secreta. Mais de 400 mil reais escondidos. Eu vou matar ela. A Helena disse, e não estava brincando totalmente. Pai, eu sempre achei ela estranha esses últimos anos. Distante. Achei que fosse trabalho. Era outra coisa, falei. Eu acredito em você, pai. Sempre vou acreditar. Liguei para o Bruno em seguida. Foi mais difícil. Ele sempre foi mais grudado na mãe. Pai, isso não faz sentido, ele disse, depois que expliquei. A mãe não ia fazer isso do nada. O que você aprontou? Aquilo doeu como um soco. Eu não fiz nada, Bruno. Ela escondeu 483 mil reais das nossas contas. Isso é roubo. Roubo é forçar a barra, pai. Ela deve ter se sentido sufocada. Você sempre viajando. Ficar sozinha não dá direito de mentir e roubar. Falei, tentando não gritar. Quando isso for para a justiça, vai ser fato contra fato, não sentimento. Você vai processar a própria mulher? Ela tentou vender minha casa escondido. Bruno, você deixaria passar? Ele ficou calado um instante longo. Eu preciso falar com a mãe. Foi só o que disse e desligou sem se despedir. Fiquei sentado no escuro da sala, o telefone na mão, sentindo minha família rachar ao meio e nada que eu pudesse fazer imediatamente para consertar. Na manhã seguinte, eu tinha uma reunião importante com a Vetor Autopeças, uma indústria automotiva de São Bernardo do Campo. Contrato de 36 milhões em jogo, 8 meses de trabalho investidos ali. Cheguei 15 minutos adiantado, ajeitei a gravata, entrei com o melhor sorriso que consegui montar. A reunião começou bem, mas no meio da minha apresentação, Jorge Andrade, o CEO, me interrompeu. Luiz, antes de continuar, preciso tratar de um assunto. Recebemos um e-mail anônimo ontem, levantando suspeitas sobre suas práticas financeiras.
Notas superfaturadas. Possível investigação em andamento. Senti o maxilar travar, o sangue subir de novo. Isso é mentira, Jorge, falei, a voz mais alta do que eu pretendia. Não existe investigação nenhuma. Posso trazer a auditoria completa amanhã de manhã. Queremos acreditar em você. Mas até verificarmos, vamos suspender o contrato por 2 semanas. Apertei a mão de cada diretor, mantendo a compostura por fora, fervendo por dentro. No carro, quase saí com o carro derrapando no estacionamento de tão nervoso. Liguei para Patrícia. A Cláudia está sabotando minha empresa. Praticamente gritei no viva voz. Isso é passível de ação, se provarmos que foi ela. A Patrícia respondeu, sem se abalar com meu tom. Precisamos de provas concretas. Contatei o Caio, um perito em informática que já tinha me ajudado antes numa disputa de fornecedor. Preciso rastrear a origem de um e-mail anônimo, falei. Mandado para um cliente meu. Manda os cabeçalhos que eu vejo o que dá, ele respondeu. Quando cheguei em casa, confrontei a Cláudia direto na cozinha. Você mandou um e-mail anônimo para Vetor? Não sei do que você está falando, ela disse, mas a mão parou em cima da chaleira, 1 segundo a mais do que devia. Cláudia, isso quase me custou um contrato de 36 milhões. Bati a mão na bancada, o barulho ecoando. Sabotar meu trabalho não é só sacanagem, é crime. Você está me ameaçando? Tô te avisando. Pra com isso. Você nunca foi de tomar atitude, Luiz. Ela disse, com um sorriso frio. Não vai começar agora. Saí da cozinha antes de dizer algo que não pudesse voltar atrás. 3 dias depois chegou uma carta da Receita Federal. Intimação fiscal, revisão dos últimos 3 anos de declaração, física e jurídica. Fiquei olhando o envelope timbrado por um bom tempo antes de conseguir abrir. Liguei para Patrícia na mesma hora. Isso não é coincidência, ela disse. Alguém fez uma denúncia. A Cláudia. Respondi, sem hesitar. Documenta cada centavo que essa intimação custar. Se provarmos denúncia falsa, cabe indenização. Liguei para o meu contador, Roberto Seiles, que cuidava dos meus impostos havia 15 anos. Suas declarações são limpas. Luiz, relaxa, ele disse. Mas vamos levar umas 6 semanas para reunir tudo direitinho. No dia seguinte, o Jorge Andrade ligou de novo, a voz tensa. Luiz, chegou outro e-mail, falando que você está sob investigação por fraude fiscal. É mentira, Jorge, juro para você. Falei, quase implorando dessa vez. Alguém está tentando destruir minha vida, minha esposa. Separação difícil, ela está descontando em mim. Sinto muito por isso, mas o conselho está nervoso. Te dou 2 semanas. Naquela noite fui até o quarto onde a Cláudia arrumava caixas. A intimação da Receita foi você. Falei, sem pergunta, sem rodeio. Prova. Ela disse, sem tirar os olhos das roupas que dobrava. Vou provar. E quando eu provar, você vai responder por isso. Ela finalmente me encarou. Você se acha esperto porque seu nome está na escritura. Mas isso não te faz intocável, Luiz. Eu sei exatamente onde apertar. Isso não é mais sobre divórcio. É sobre me destruir. É sobre eu ter o que mereço. Ela disse, calma, gelada. Você quer jogar pesado? Então joga. Mas não se surpreenda quando eu revidar. Saí do quarto com as mãos tremendo de raiva pura. No dia seguinte, aproveitei que ela tinha saído para a academia e entrei no escritório dela. O notebook estava aberto em cima da mesa, só com a tela apagada. Ela sempre foi displicente com esse tipo de coisa, vivia deixando tudo destravado por preguiça de digitar senha toda hora. Toquei no mouse. A tela acendeu direto, sem pedir nada. Abri o e-mail. Na pasta de rascunhos, achei o texto anônimo mandado para Jorge Andrade, datado de 3 dias antes da reunião. Tirei foto com o celular. Depois vi uma troca de mensagens com um tal Sérgio Moura, que se identificava como investigador particular, combinando como registrar a denúncia na Receita de um jeito que parecesse legítimo. Fui mais fundo. Achei uma pasta escondida chamada apenas J, com e-mails trocados com o Jerônimo havia 40 meses. Quase 3 anos e meio, não os 3 meses que ela tinha dado a entender. Não paro de pensar em você, dizia uma mensagem dela. Sexta, mesmo hotel, vou garantir a suíte, respondia ele. Em outra, ela chamava a mim de marido trouxa. Anexada a um dos e-mails, uma planilha, plano de saída, valores mensais transferidos, projeção de saldo em 18, 24, 36 meses. Total projetado, R$485 mil. Batia quase exato com o que eu tinha achado na conta. Não era impulso. Era projeto de vida planejado, havia anos. Fotografei tudo, fechei o notebook exatamente como estava e saí.
fui direto para o escritório da Patrícia. Isso é mais grave do que eu esperava, ela disse, rolando as fotos no celular, o rosto cada vez mais sério. Interferência ilícita, fraude contra a Receita e a linha do tempo prova premeditação. Luiz, isso muda tudo. Podemos partir para o ataque, indenização e até queixa-crime. Eu não quero vingança, falei. Quero que ela pare de destruir minha vida. Então usamos como alavanca. Mostramos o que temos. Se ela continuar te atacando, tudo vem à tona. Naquela noite o Caio ligou. Rastrei o IP dos e-mails para Vetor. Vieram da sua rede doméstica, sem sombra de dúvida. Já documentei tudo. Liguei para o Bruno de novo, decidido a tentar mais uma vez. Preciso que você escute, sem me interromper, falei. Sua mãe tem um caso com o Jerônimo há mais de 3 anos. Não foi coisa recente. Ela guardava uma planilha controlando o dinheiro que ia escondendo. E foi ela quem mandou denúncia falsa para a Receita e para os meus clientes. Pai, isso... A voz dele falhou. Tenho provas. Fotos de tudo. Vou te mandar agora. 10 minutos depois ele ligou de volta, a voz embargada. Pai, me desculpa. Eu não sabia de nada disso. Eu sei que não sabia, filho. 2 dias depois, recebi uma ligação de uma colega de trabalho, a Natália Ramos, que eu conhecia de projetos antigos. Cordial, mas nunca próxima. Luiz, fiquei sabendo da sua situação. Sinto muito. Escuta, topa um café? Sei o que é passar por divórcio, pode ajudar a conversar com alguém que entende. Algo no tom dela soou ensaiado demais, oportuno demais. Ela nunca tinha me ligado por nada em anos de trabalho junto. Deixa eu pensar. Respondi, desconfiado, e liguei para a Patrícia na sequência. Não vai. A Patrícia foi direta. Ou, se for, em lugar público e documentando tudo. Se sua esposa é calculista assim, pode ser cilada para te acusar de traição e virar o jogo a favor dela no processo. Recusei o convite da Natália naquela noite, mas fiquei remoendo. Liguei de novo para o Caio. Vê se existe alguma ligação entre uma tal Natália Ramos e minha esposa. Financeira, qualquer coisa. 2 dias depois ele voltou com a resposta. Achei um Pix da sua esposa para ela. R$5.000, há 3 semanas, descrito como serviços de consultoria. E tem mensagem entre as duas. Sua esposa pediu para ela se aproximar de você e registrar qualquer deslize, qualquer coisa que parecesse comprometedor. Entendi então o motivo real. A Cláudia sabia que eu tinha a escritura, sabia que a conta escondida ia pesar contra ela na partilha. Se conseguisse provar que eu também tinha traído, ainda que fabricado, ela equilibraria o jogo na frente do juiz e ainda enfraqueceria minha credibilidade quando eu apresentasse as provas contra ela. Não era ciúme, era estratégia de sobrevivência processual. Isso é tentativa de fraude processual, Luiz. A Patrícia disse quando contei. Grave. Guardamos isso na manga por enquanto. Ela não sabe que sabemos. Isso é vantagem. 3 dias depois, o Bruno ligou, a voz tensa. Pai, fui demitido. O quê? Como assim? Lembra do post que escrevi no Instagram defendendo a mãe 2 semanas atrás? Um cliente da empresa viu, reclamou pro RH. Disseram que violei a política de conduta. E o post viralizou. Pai, tem gente comentando, montando teoria, me chamando de mimado que destruiu o próprio pai sem saber os fatos. Vem para São Paulo. Falei na hora. Fica no meu AP enquanto se reorganiza. A mãe tá aí. Eu resolvo isso. No dia seguinte, busquei o Bruno no aeroporto. Ele parecia ter emagrecido, os olhos fundos, carregando só uma mochila. Abracei ele forte, sem falar nada por um instante. Vai ficar tudo bem. Falei, com a voz embargada. Eu prometo. Quando entramos em casa, a Cláudia estava na sala. Levantou ao ver o Bruno. Filho, sinto muito pelo seu emprego. Não, mãe. O Bruno cortou, a voz mais dura do que eu já tinha ouvido dele. Eu vi as provas. Todas. A planilha, os e-mails, a denúncia para a Receita. Você mentiu para mim a vida inteira esses últimos anos. Bruno, seu pai está manipulando você. Para! Ele gritou e o grito ecoou pelo apartamento inteiro. Eu perdi meu emprego te defendendo. E você estava planejando ir embora há anos, roubando dinheiro, destruindo a empresa dele. Cansei de ser sua arma. Mãe! Ele pegou a mochila e foi para o quarto de hóspedes. A Cláudia ficou parada, olhando para o nada, pela primeira vez desde que aquilo começou parecendo verdadeiramente atingida. Você virou meu filho contra mim, ela disse, a voz fraca. Não, respondi. Você fez isso sozinha, Cláudia.
Cada passo você fez sozinha. A mediação não deu em nada. O advogado da Cláudia, Márcio Nogueira, tentou negociar, mas com tudo documentado, eu e a Patrícia não cedemos 1 centímetro. Fomos para a audiência na vara de família do Fórum Central de São Paulo, diante da juíza Renata Albuquerque. A Cláudia sentou ao lado do Márcio, tailleur discreto, cabelo preso, tentando parecer serena. Mas eu vi a tensão nos ombros dela. A Helena e o Bruno sentaram atrás de mim. Os dois tinham vindo, e aquilo valia mais do que qualquer coisa naquele momento. O Márcio abriu alegando contribuição da Cláudia durante o casamento, argumentando que o refinanciamento tinha sido mal entendido, sem intenção de fraude. Quando foi a vez da Patrícia, ela não poupou nada. Abriu a pasta grossa e, uma a uma, expôs. A conta secreta de R$483 mil, a planilha plano de saída, os 40 meses de relação com o Jerônimo documentados, os e-mails anônimos para Vetor, a articulação da denúncia fiscal com o investigador particular e o pagamento de R$5 mil para Natália Ramos tentar fabricar uma traição. A juíza Albuquerque foi ficando com o rosto cada vez mais fechado. Isso procede, Dr. Nogueira? Ela perguntou, seca. O Márcio olhou para Cláudia, que tinha empalidecido completamente. Preciso de um recesso para falar com minha cliente. Meritíssima. 5 minutos. A juíza concedeu, sem simpatia na voz. Quando a sessão voltou, o Márcio pediu adiamento. Foi negado. A Patrícia continuou, implacável, apresentando cada documento, cada print, cada extrato. A Cláudia tentou falar 2 vezes e o próprio advogado a segurou pelo braço para que se calasse. Senhora Cláudia, a senhora tem algo a dizer? A juíza perguntou por fim. Cláudia levantou, a voz tremendo. Meritíssima! Eu me senti abandonada. Meu marido nunca estava em casa. Então a senhora decidiu cometer fraude, sabotar a empresa dele e ainda tentar fabricar uma traição contra ele? A juíza cortou, sem piedade. Isso não é abandono, senhora. Isso é premeditação, e as provas aqui deixam isso muito claro. A decisão veio dura. O apartamento permanecia integralmente meu. A conta secreta seria partilhada, com 70% para mim como compensação pela ocultação. A Cláudia foi proibida de qualquer contato com clientes ou fornecedores da minha empresa, sob pena de multa diária. Determinou indenização de R$150 mil por danos materiais e morais. E, indo além do que eu esperava, a juíza determinou o encaminhamento imediato do processo ao Ministério Público, por fraude fiscal e tentativa de fraude processual. E, diferente do que eu temia, o promotor que assumiu o caso decidiu levar adiante. Meses depois, a Cláudia foi condenada também na esfera criminal, com pena alternativa e prestação de serviços comunitários, além de ficar com antecedente registrado. Ela desabou na cadeira quando ouviu a sentença. Não era só dinheiro que ela estava perdendo. Era a reputação inteira, construída em 24 anos, ruindo numa tarde de quarta-feira. Levantei e apertei a mão da Patrícia. Obrigado, de verdade. Você fez isso, ela disse. Você manteve o foco, documentou tudo, lutou com inteligência. Do lado de fora, a Helena me abraçou, apertado. Tenho muito orgulho de você, pai. O Bruno assentiu, os olhos vermelhos. Você lidou com isso com muito mais dignidade do que ela merecia. Não é sobre o que ela merece. Falei, sentindo o peso finalmente começar a sair do peito. É sobre o que é justo. 4 meses depois, eu estava na varanda do apartamento. Agora só meu, de verdade, em todos os sentidos. Olhando o horizonte de São Paulo se acender ao entardecer. A fiscalização da Receita tinha sido encerrada, sem nenhuma irregularidade encontrada, como o Roberto já garantia desde o início. O auditor até pediu desculpas pelo transtorno. A Vetor assinou o contrato de 36 milhões, e o Jorge Andrade ligou pessoalmente se desculpando por ter duvidado de mim. O Bruno conseguiu um emprego novo, numa startup no centro de São Paulo, e decidiu ficar na cidade por enquanto. Jantávamos juntos 2 vezes por semana, quase sempre num boteco perto de casa, pedindo coxinha e caldo de cana, os dois rindo de bobagem como se estivéssemos recuperando o tempo perdido. A Helena vinha visitar sempre que dava folga no hospital, e aos poucos ela e o Bruno foram reconstruindo a relação de irmãos. A Cláudia foi morar com a irmã em Campinas. O Jerônimo sumiu do mapa assim que o escândalo veio à tona. Não quis se associar ao processo, nem responder mensagens dela, segundo o que ouvi de conhecidos em comum. Uma semana depois do julgamento, a Natália Ramos me ligou. Eu queria pedir desculpa, ela disse, a voz baixa. O que eu fiz foi errado.
Perdi meu emprego depois que tudo veio à tona. Só queria que você soubesse que eu me arrependo. Vale alguma coisa. Respondi. Obrigado por ligar. Uma noite, fazendo o jantar sozinho, parei um instante olhando pela janela da cozinha, pensando em tudo o que tinha acontecido nesses meses. A traição, a luta, o processo, o julgamento. Foi exaustivo, foi doloroso, mas também foi revelador. Aprendi que ficar calmo não é o mesmo que ficar quieto. Que segurar a raiva para agir direito não é fraqueza, é ter estratégia. A Cláudia achou que velocidade valia mais que verdade. Achou que confiança bastava para ser competente. Ela estava errada e pagou caro por isso. Não só no bolso, mas no nome, na reputação, na relação com os próprios filhos. Jantei com a Helena e o Bruno naquele fim de semana num restaurante simples no centro, conversando sobre planos, sobre o futuro, sem tocar no nome da mãe deles nenhuma vez. Você tá diferente, pai, a Helena disse, sorrindo. Mais leve. Eu me sinto diferente, respondi. Como se pudesse respirar de novo. Você se posicionou. O Bruno completou. Muita gente não teria coragem. Eu não tive escolha, falei. Às vezes, ficar parado é a mesma coisa que cair para trás. Quando voltei para casa naquela noite, fiquei na varanda por um bom tempo, olhando as luzes de São Paulo. Em algum lugar, a Cláudia estava vivendo com as consequências das escolhas que fez. Em algum lugar, o Jerônimo tinha seguido para outro alvo qualquer. Mas ali, naquele espaço que era só meu, eu tinha paz. Tinha o respeito dos meus filhos e, o mais importante, o meu próprio respeito de volta. Eu lutei por justiça, não por vitória. E, no fim, foi isso que fez toda a diferença.